Oiê, tudo bem? Olá, Vitória, tudo bem? Tudo ótimo. Bruna, Fernanda, tudo bem? Uma Prazer. turma! Prazer, gente, prazer. Desculpa todas as indas e vindas. Ah, relaxa, sem A problema. gente está se aproximando da COP, então as agendas ficam uma loucura mesmo. Prazer é todo nosso. Bom, primeira, você pode contar um pouquinho sobre você e sobre o Observatório do Clima, como funciona a atuação em prol do meio ambiente e das mudanças climáticas aqui no Brasil? Tá. Bom, meu nome é Stella Hershman, eu sou advogada de formação. Me juntei ao Observatório do Clima esse ano, então sou recente na organização, mas já trabalho com mudanças climáticas desde 2014, na verdade, passando por outras organizações do terceiro setor, e antes eu sempre trabalhava com o meio ambiente. O Observatório do Clima é uma rede, né? Então hoje ele tem 19 anos e conta com 68 organizações, e eu sempre quis trabalhar no Observatório do Clima porque eu vejo a importância e a potência dessa rede, né? Então, quando todas as organizações que trabalham nessa área das mudanças climáticas se unem e conseguem ter uma voz só, essa voz é muito mais forte. Então, é muito impactante quando elas se unem em torno de um documento, né? Então, por exemplo, a gente teve alguns momentos marcantes, né, que a gente deve conversar hoje, por exemplo, quando o Observatório do Clima, que acaba falando em nome da sociedade civil, né, para esse tema, apresenta uma proposta ao governo da sua própria NDC. Isso tem um peso diferente se for cada organização apresentando a sua proposta e quando é um coletivo de organizações. Então, eu acho essa é a maior força, né, o maior desafio também do Observatório do Clima, de conseguir construir esses posicionamentos coletivos. Trabalhar em rede não é fácil, mas vem daí que vem essa força toda da organização. Então é muito legal. Hoje somos 68, mas estamos sempre expandindo, então já temos pedido de entrada de mais membros. Em breve eu acho que a gente passa de 70. Perfeito. E você pode contar por cima, assim, sobre alguns projetos impactantes, algo que tenha, enfim, chamado bastante a sua atenção nos seus anos trabalhando? Antes de eu entrar na organização, eu já identificava assim, o Observatório do Clima como o principal player da sociedade civil para fazer esse advocacy, para fazer pressionar por políticas públicas melhor alinhadas com a questão climática, né? Então, não importa muito se você está falando de um projeto de lei, por exemplo, que vai mexer em a MP da Eletrobras, por exemplo. Ali, quando a gente tem a MP da Eletrobras, por mais que no Observatório do Clima você tenha organizações que trabalhem com floresta, você vai ter organizações que trabalham com a questão de energia, e essa diversidade da rede é que é interessante, porque aí você consegue, como rede, incidir em questões muito diferentes, né? Então, a MP da Eletrobras, ela contrata emissões futuras, né? É um projeto de lei, quer dizer, a MP já foi aprovada, né? A MP já foi aprovada e ela é muito ruim para o planejamento energético do país, a gente pode conversar sobre isso, mas se fosse uma organização sozinha falando, ela perde um pouco da sua força de incidência. Como tem essa diversidade dentro da rede, acaba que a gente consegue atuar em projetos muito diferenciados. E aí, se a gente for falar de grandes ações do Observatório do Clima, eu destacaria com certeza o SEG, que é um coletivo de organizações que faz o inventário nacional das emissões do Brasil, usando a metodologia recomendada pela UNFCCC, e que o governo deveria fazer e não faz. Então, isso é um projeto que todo ano a gente atualiza a série histórica. Então, agora eu não vou me lembrar exatamente o ano que começa, mas são, sei lá,
pelo menos 2, ou acho que são 3 décadas de dados que o SEG reúne, e o SEG já seria incrível se ele fosse só para nível federal, mas ele é para nível federal, estadual, e esse ano ele lançou para nível municipal, o que permite que os municípios, por exemplo, que não têm dinheiro para fazer um inventário das suas emissões, utilizem o SEG como referência de como estão as suas emissões, e ele lançou também um documento propondo soluções para os principais problemas dos municípios, e, na verdade, para os principais problemas de cada setor, mas muito direcionado aos municípios. Então, o SEG é uma iniciativa muito forte desse coletivo, que é o Observatório do Clima, mas a atuação política do Observatório do Clima, né, como eu falei, como principal stakeholders em todos os momentos chaves da política nacional climática, também sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, por exemplo, quando tinha o Acordo de Paris, quando estava sendo negociado o Observatório do Clima, foi o principal agente da sociedade civil pressionando para que o Brasil, que tinha uma outra política climática, né, muito diferente do que a gente tem hoje, mas que ele apresentasse uma NDC mais ambiciosa, inclusive tinha uma proposta da sociedade civil, porque para a NDC de 2015 tinha o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que eu não sei se vocês já identificaram como alguém para conversar, mas ele era muito mais atuante em 2015. Então, a NDC brasileira, apresentada em 2015, ela foi conversada nesse âmbito, né, nesse espaço de troca com a sociedade civil. E ali o Observatório do Clima fez uma proposta mais ambiciosa do que estava sendo debatido. Não foi incorporada todas as sugestões do Observatório do Clima, mas foi um espaço de debate importante. Na NDC de 2020, a gente já não teve essa troca, não teve essa conversa com a sociedade civil, mas o Observatório do Clima não só apresentou uma proposta de NDC revisada, como a pedalada que o governo fez, né, que a NDC de 2020 a gente classificou como um retrocesso super importante. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que infringe o Acordo de Paris, então ele não só não avança na ambição como deveria, né, porque a cada NDC apresentada os países deveriam ser mais ambiciosos, como ele faz um retrocesso. Ele se permite, com a NDC de 2020, chegar em 2030 emitindo mais do que ele tinha se comprometido em 2015 chegar em 2030. E isso a gente tem uma ação, né, na Justiça, que os jovens brasileiros entraram contra o governo brasileiro, mas o Observatório do Clima é um dos amigos CURI, né, uma das organizações que dá suporte a essa ação, e a gente chama isso de pedalada climática. Então, acho que esse também é um momento, né, se fosse para trazer alguns destaques aqui, eu acho que esses são alguns dos momentos chaves. Mas eu não conheço o histórico todo da organização, com certeza teve muitos outros lá no início que eu não vou saber relatar. Mas é o que eu acompanho da história recente, né? E não sei se eu deixei de responder alguma coisa na sua pergunta. Não, respondeu tudo, foi perfeito. Bom, recentemente a Greta Thunberg, ela disse que a atuação dos líderes climáticos brasileiros é vergonhosa, né? E a gente aqui sabe da negligência do governo do Bolsonaro para as questões climáticas. Eu queria, assim, a sua visão, a sua opinião de qual o perigo desse negacionismo, tanto para o presidente, quanto o negacionismo que ele propaga para os seguidores dele, falando que o aquecimento global não é uma ameaça, que o aquecimento global é invenção. Na verdade, assim, esse negacionismo ele não tem mais respaldo na ciência. Antes já não tinha, mas depois do relatório do IPCC, que foi publicado esse ano, em agosto desse ano, o IPCC definiu como um fato, não está mais aberto à discussão, que o aquecimento global ele existe e ele é causado primordialmente pelos humanos. Então, ele conseguiu até, porque a linguagem do IPCC, isso é uma coisa super interessante de vocês abordarem, tem uma matéria que a gente colocou, um levantamento que o Observatório do Clima fez, foi publicado, não me lembro se foi na Lupa ou na Piauí, eu acho que foi na Piauí, eu posso mandar para vocês, mas que ele trata a evolução da linguagem dos relatórios do IPCC, porque a linguagem científica ela é muito diferente da linguagem que a gente usa jornalisticamente ou no nosso dia a dia,
ou até que os políticos usam. Ela é respaldada em fatos, e aí ela é muito mais conservadora. E o IPCC ia dando graus de certeza sobre o que estava acontecendo, tanto é que em 2007 o IPCC ganha o Nobel da Paz por dizer que é fato que a mudança do clima está acontecendo, mas ele ainda não conseguia dizer que era um fato que nós, humanos, éramos a principal causa. Ele dava um grau de certeza. Então, se eu não me engano, em 2007 era 90% de certeza. No outro relatório, no AR5, já foi 95%, e agora é um fato, não se discute mais. Então, não temos mais tempo, não tem mais respaldo científico para negacionismo. Então, a gente não precisa mais perder tempo com essas discussões científicas. Mas ela existe um perigo muito grande, porque a partir do momento que a gente elege negacionistas, a gente anda para trás, né? A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos com a eleição do Trump, que gerou toda aquela trabalheira de sair dos Estados Unidos, sair do Acordo de Paris, se perder valiosos 4 anos nessa discussão, e agora o Biden recoloca os Estados Unidos na mesa de negociação, volta para o Acordo de Paris. E o Bolsonaro só não tirou o Brasil do Acordo de Paris porque ele foi convencido por setores domésticos, né, principalmente o agro brasileiro, convenceu ele que seria um tiro no pé, porque hoje em dia não se consegue mais fazer negócio no mundo se a gente não tiver o mínimo de preocupação ambiental e climática. Mas na prática o que ele está fazendo são todos os retrocessos, assim, não faria muita diferença. Na verdade, ele só complica um pouco mais porque ele vai com um discurso, seja para a ONU, né? A gente viu 3 anos de discurso Bolsonaro abrindo a Assembleia Geral da ONU, seja para as COPs, ele fala suas inverdades, ele fala as suas teses de que aqui, né, esse ano a expressão foi mostrar o Brasil de verdade, que não é esse retratado pela mídia. Mas, na verdade, o Brasil de verdade, os dados mostram. A gente tem aumento de desmatamento por 3 anos consecutivos, né? Desmatamento na casa de 10 mil quilômetros quadrados. Então, a gente está falando aí de um acumulado de quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento desde que ele assumiu. Eu não vou saber agora exatamente o percentual, mas eu acho que é cerca de 60% de aumento na média do governo Bolsonaro em relação às taxas de desmatamento médias antes do governo, na década anterior a ele. Então, assim, contra fatos você não consegue, mas ele fica disseminando, na verdade, inverdades. Na verdade, inverdades ficou péssimo, mas vocês entenderam. O que ele faz é disseminar inverdades. Então, a gente perde muito quando a gente elege esses negacionistas, muito porque a gente não tem mais tempo a perder. Esse relatório do IPCC, ele mostra que a nossa janela de oportunidade para ficar dentro da meta de 1,5 graus, né, do Acordo de Paris, ela está indo embora muito rápido. A gente tem que tomar ações nessa década, ou seja, a gente tem 8 anos, a gente tem até 2030. Se a gente já está praticamente em 2022, a gente tem 8 anos para fazer mudanças muito drásticas. E ter o Bolsonaro por mais um ano aí já é horrível. Se for o caso dele se reeleger, aí que o Brasil, enfim, grandes chances da gente jogar fora a possibilidade da meta ficar dentro de 1,5 graus, porque o Brasil tem um papel crucial aí na regulação do clima do planeta, né? Então, realmente, o mundo tem que aprender a votar melhor e não eleger esses negacionistas do clima. Perfeito. Bom, você comentou que a gente tem basicamente 8 anos para reverter a situação. Quais são as soluções para a crise climática, assim, como ponto educacional? Você acha que ainda dá tempo? O que o cidadão comum, o que os grandes países, o que pode ser feito nesse período de 8 anos para evitar esse futuro drástico? O relatório do IPCC que saiu, ele mostrou que, assim, existe tempo, a gente ainda não perdeu a meta de 1,5 graus, mas a gente está muito perto de perder. E, de qualquer jeito, a gente vai passar de 1,5 graus em algum momento até o meio do século. E isso é muito preocupante porque a gente já está sentindo os efeitos de 1 grau de aquecimento, né? A gente estava falando numa outra pergunta sua sobre o quanto que os humanos são responsáveis, né? A gente já aqueceu a Terra, em média, 1,1 graus Celsius. Desse 1,1, 1,09,
Desse 1,09, nós humanos fomos causa de 1,07. Ou seja, 98% do problema que a gente já está sentindo impacto, fomos nós que causamos. E esse quase 1,1 grau é em média. Tem lugares na Terra que já aqueceram muito mais. Então, se você for para os polos, esse impacto é muito maior. A média ali entre oceano, terra e todas as áreas do planeta que dá esse resultado. E a gente já viu coisas horríveis acontecer, né? Eventos extremos que estão ficando muito mais fortes. A temporada de furacões no Pacífico, ela é mais longa, tem mais furacões, eles são mais intensos. A gente vê enchentes em lugares que a gente não via antes e secas terríveis que, inclusive, prejudicam muito o Brasil, que é altamente dependente de um ciclo natural de chuva, tanto para a sua energia quanto para a sua agricultura. Então, a gente já está sentindo esses impactos de 1 grau de aquecimento. A gente passar de 1,5 graus tem consequências terríveis para nós, brasileiros, né? Como eu falei, a gente é um país vulnerável às mudanças climáticas, mas consequências terríveis para lugares que são ainda mais vulneráveis, como os países ilhas, que não, enfim, se a gente seguir nessa rota, eles simplesmente vão desaparecer. Mas o que o IPCC mostra é que existe, sim, um caminho para a gente vai fazer o que eles chamam de overshooting, que em algum momento a gente passa 1,5 graus, mas se a gente começar a implementar agora as políticas, né, porque o carbono tem um tempo de ficar na atmosfera, então a gente reduzindo drasticamente agora, a gente passa, mas consegue voltar, e o gráfico faz assim, ele começa a descer de novo da concentração. No mundo, em geral, para a gente, o relatório do IPCC que saiu, ele não é sobre as soluções. Esse relatório, o ciclo, né, o 6º ciclo do IPCC, são 3 relatórios, só saiu o primeiro, que é muito vinculado às causas das mudanças climáticas, que identifica esses processos físicos que a gente está vendo. O relatório que vai falar de soluções vai sair no início do ano que vem. Mas a gente já teve uma palhinha, porque saiu no início desse ano um relatório importante da Agência Internacional de Energia, que mostrou que a gente tem que reduzir em 45% as emissões até o fim da década, até 2030, ou seja, cortar mais ou menos pela metade as emissões, e até 2050, o próprio IPCC, né, já deu essa dica também, mas o relatório internacional de energia fala que a gente tem que chegar à neutralidade de carbono, ou seja, o que o mundo é capaz de absorver tem que ser mais ou menos igual ao que o mundo está emitindo. E atingir essa neutralidade de carbono não vai ser simples. Tem países que estão em melhores condições de atingir a sua neutralidade individualmente do que outros. Quando você olha para o mundo como um todo, o principal fator de emissão é energia. E aí, energia, a gente está incluindo tanto a energia elétrica, que chega nas nossas casas, nas indústrias e tudo mais, como energia para transportes. Porque a principal causa de emissão são os combustíveis fósseis. Então, aí entra petróleo, carvão, gás natural também entra, apesar de ser melhor do que carvão e petróleo, né, e combustível fóssil, assim, hardcore, mas também é um combustível fóssil. Ele é considerado uma tecnologia de transição, mas para os lugares que usam muito carvão e muito diesel, muita gasolina, muito petróleo. Nesses países, a gente tem que ver uma mudança muito mais profunda, né, de realmente o país mudar a sua matriz energética, mudar o seu sistema de transporte para conseguir reduzir esses 45% até 2030 e depois para chegar num equilíbrio, ser net zero, né? ter esse equilíbrio entre emissões e remoções. O Brasil está melhor posicionado nesse debate, porque não só a gente tem a nossa principal fonte de emissão não é o setor de energia, apesar dele ser relevante, a gente tem uma matriz elétrica um pouco mais limpa que o resto do mundo, a gente está se esforçando muito para poluir a nossa matriz energética, né? Como a gente falou aqui da MP da Eletrobras e vários outros retrocessos. Mas a gente ainda está melhor do que o resto do mundo. A gente sabe que quase metade das nossas emissões está ligada à mudança do uso da terra.
que é basicamente desmatamento. No ano passado foi 44%. E quando você junta isso com a agricultura, a gente chega a 3/4, né, das emissões brasileiras. Ou seja, um setor, que é o setor que desmata e planta / cria gado, que geralmente essas atividades estão juntas, né, elas são frutos de uma mesma cadeia, é responsável por 3/4 das emissões do país. E existe estudos abundantes mostrando que a gente não precisa desmatar nem mais 1 hectare para produzir mais e melhor. E quando a gente produz mais e melhor, a gente emite menos nessa produção. Então, a gente não tem que fazer uma grande revolução tecnológica no Brasil, como outros países têm que fazer, né? Eles realmente têm que mudar muita coisa e tem que ter grandes investimentos em tecnologia. O Brasil não, a gente já tem essa tecnologia, porque a gente sabe como diminuir desmatamento, a gente tinha uma política muito boa para isso, que era o PP-SEDAM, que usa tecnologia sim, usa satélite, usa reconhecimento das áreas por fotografia, inteligência artificial, consegue dizer onde que tem que ser as atuações prioritárias de fiscalização, de comando e controle, de autuação dos órgãos ambientais. Inibir desmatamento é basicamente fazer comando e controle e depois entrar com incentivos econômicos e financeiros para fazer uma produção mais correta. Então, você incentivar o melhor uso da floresta, né, da bioeconomia e tudo mais. E fazer uma produção agropecuária que seja de baixo carbono, que também já existem muitos estudos no Brasil sobre como fazer isso. Então, essa transição é totalmente possível para o Brasil. E como a gente tem muita floresta e a gente tem compromissos, não só que se a gente implementar seria ótimo, né? Não é o caso, mas a gente tem compromissos de zerar desmatamento e também de reflorestar. Esse equilíbrio, depois que a gente conseguir contornar a questão do desmatamento, esse equilíbrio vai ser mais fácil para o Brasil atingir. Então, a gente tem um longo caminho, porque o Brasil está se esforçando muito em aumentar suas emissões. Mas com as políticas certas, que a gente já sabe como fazer, é um país que está melhor posicionado nesse jogo internacional. Perfeito. Bom, a gente está falando sobre algumas longuíssimas soluções. Respostas, né? Desculpa, Perfeita, gente. não, por favor, continue. A gente está falando sobre algumas soluções. Então, você conhece ou o Observatório do Clima já deparou com iniciativas assim pequenas que podem vir de não só de países, mas de pessoas, cidadãos comuns querendo, assim, usando o clichê do mudar o mundo. Você conhece alguma iniciativa ou tecnologia sustentável que melhore a situação das mudanças climáticas, justamente nesse cenário que você falou do Brasil, está se esforçando bastante para a gente piorar a nossa situação? Só um parênteses antes de eu responder, Vitória. Se eu não for clara em alguma das minhas respostas, você me fala que eu volto, tá? Tranquilo. Tem muitas iniciativas, como eu falei, que trabalham essa questão por exemplo, da agricultura de baixo carbono. Existem projetos e estudos que mostram, enfim, agrofloresta e mostram vários caminhos possíveis para uma produção. E aí eu não estou falando só da produção, eu estou falando tanto da produção do pequeno agricultor, que é muito importante. A maior parte dos alimentos que chega na mesa do brasileiro é do pequeno produtor, então a gente tem que dar esse reconhecimento. E eles são muito melhores do que os grandes em proteger os remanescentes de vegetação ativa e cumprir a lei mesmo. Mas isso também vale para o grande. Dá para fazer agricultura agropecuária de exportação com essas iniciativas, mas aí a gente não está falando dessas ações individuais que você me perguntou. Outro ponto muito importante é a gente apoiar as comunidades tradicionais. Tanto quilombolas, ribeirinhos e principalmente os indígenas, eles são os povos que melhor preservam as florestas. Então, quando a gente fala na política que dá mais certo de conter desmatamento, é justamente atribuir as terras às populações tradicionais que já têm direito a essas terras, é um reconhecimento do direito deles.
e também demarcar unidades de conservação. Então, demarcação de terras indígenas, demarcação de unidades de conservação são políticas que a gente viu no passado como elas são eficientes para conter desmatamento. O que está acontecendo agora é que a gente está dando os incentivos para se invadir essas áreas. Mas os povos tradicionais, você sempre viu as menores taxas de desmatamento dentro dos territórios. E já tem estudo, se não me engano, acho que é do WRI, que mostra como eles são eficientes. As florestas dentro de terras indígenas, como elas ficam um bioma realmente muito bem preservado, elas são mais eficientes em absorver carbono do que as florestas que começam a sofrer algum tipo de pressão e degradação. Então, isso são pontos importantes. Quando você passa para as ações individuais, é claro que a gente vê estudos e tem toda uma importância das ações individuais de transporte coletivo ou transporte não motorizado, de mudanças na sua dieta. Não estou nem falando em cortar a carne, mas reduzir a carne vermelha e tudo mais. Mas, assim, eu pessoalmente, e eu acho que eu compartilho essa visão com alguns colegas do Observatório do Clima, eu acredito que o maior poder que a gente tem na nossa mão, individualmente falando, é o poder do voto. Porque a gente conversou aqui um pouquinho sobre como a gente perde tempo elegendo líderes que são negacionistas. Mas eu vou aproveitar essa sua pergunta para falar que não é só no executivo. Claramente, um líder, um presidente de um país, faz muito estrago se ele for negacionista, e tanto no ponto de vista internacional, como dando os incentivos errados para a população como um todo. Mas, quando a gente elege um parlamento, um congresso nacional, ou então até indo para a esfera local, né, quando a gente elege prefeitos e depois Câmara de Vereadores e assim em diante, é muito preocupante o estrago que eles podem fazer também, porque o que a gente está vendo agora nesse momento no Congresso Nacional são vários projetos de lei, e isso não é de agora, isso já vem de vários anos, né? Projetos de lei que são votados e aprovados e que contratam emissões futuras. Então, a gente falou da MP da Eletrobras, mas a gente pode falar do PL da grilagem, que agora é um PL que está em discussão, mas já teve outros que foram aprovados no passado. E eles usam um discurso muito deturpado de que é para atender o pequeno agricultor, quando a gente sabe que não é, porque o tamanho da área que eles estão aprovando para ser legalizada, o desmatamento, são áreas que não é de pequeno agricultor, são áreas enormes, de muitos hectares e que beneficiam grandes produtores, na verdade. E assim com todos os outros assuntos, porque as mudanças climáticas elas têm que ser transversais, é um assunto que ele tem que permear todas as decisões políticas, desde o orçamento. Então, para onde vão os subsídios que a gente vai dar? A gente vai dar subsídio para explorar petróleo ou a gente vai dar subsídio para fazenda de luz solar e de eólica? A gente vai permitir que no momento de crise energética, que a gente tem que investir na nossa matriz energética, você vai investir em termoelétrica a gás, que só faz sentido como uma energia de transição, como a gente falou, para os países que usam carvão e óleo nas suas termoelétricas a óleo e a carvão, ou a gente vai investir em outras formas de produzir energia, por exemplo, geração solar distribuída e todo esse investimento que precisa ser feito nesse grid inteligente, que é o futuro, né, de fato. Então, são decisões que elas têm que permear todos os ministérios, elas têm que permear todas as políticas que são discutidas no Congresso. Por isso que tem até um artigo, né, na Política Nacional de Mudanças Climáticas que fala que a Política Nacional de Mudanças Climáticas vai ser levada em conta em todas as discussões de todas as políticas do Brasil. Só que eu nunca vi esse artigo ser usado, né? Ele não é implementado. Então, o que eu vejo é que a gente tem que eleger parlamentares, enfim, políticos em geral, que se comprometam com essa agenda. E tem uma matéria que saiu na semana, acho que foi semana passada, que falava como que o assunto do meio ambiente, das florestas, agora eu não me lembro exatamente o frame que eles fizeram, mas, enfim, como o meio ambiente, mudanças climáticas, era um assunto importante. E era um número absurdo, assim, era
a grande maioria dos parlamentares falava que era importante. Mas a gente não vê isso sendo refletido nas votações dele, porque não é a pauta com que eles se elegem, entendeu? Eles falam que é importante porque eles não querem ficar mal com ninguém. Então, quando vem uma entrevista, eles falam que eles se importam. Mas isso não se traduz nas votações. Nas votações, a gente vê a bancada da bala, a gente vê a bancada do boi e a gente vê a bancada da Bíblia. E aí, esses vão acabar aprovando projetos como o PL da grilagem, que a gente conversou. Então, realmente, o maior poder individual, eu acho que é o voto, escolher muito bem candidatos que realmente encampem essa pauta e que vão se comprometer em levar isso para todos os debates. Perfeito. Bom, pensando na sua fala, queria pedir assim, eu queria pedir a sua opinião sobre uma fala recente do Bolsonaro falando que as terras indígenas elas prejudicam o agronegócio. Não, isso não tem baboseira maior que isso. Ai, vamos lá. Primeiro que o número, agora eu não vou me lembrar exatamente o número que ele deu na Assembleia Geral da ONU, mas se você olhar, tem uma matéria super interessante que a gente fez de checagem, essa sim foi com a lupa, dos absurdos que ele falou no discurso dele. Então a gente fala o que é falso, o que é enganoso e tudo mais. Mas o número que ele usou não é de agropecuária, assim, do agronegócio. Ele usou o número, se eu não me engano, de terra só de agricultura. Segundo, que o Brasil ele tem mais terra disponível, né, pastagens degradadas que precisam ser recuperadas e que podem ser ocupadas pelo agro brasileiro do que necessário para qualquer tipo de expansão. Tem muitos estudos, não vou saber de cabeça também, mas vocês podem me cobrar que eu mando depois, que falam quanto, inclusive acho que tem um do CPI, se vocês quiserem olhar, o quanto que você pode aumentar de produção só nessas pastagens degradadas. Você não precisa entrar em terras indígenas. Na verdade, o que está por trás desse discurso do Bolsonaro não é nem só o agro, que realmente tem uma pressão de grandes produtores de soja, principalmente no centro-oeste brasileiro, e ali avançando para a Amazônia, de entrar em terras indígenas, mas tem uma pressão muito grande também de mineração da riqueza que tem nos subsolos das terras indígenas, e existe projeto de lei no Congresso sendo votado, não vou saber agora o status exato do projeto, para liberar atividades, inclusive minerárias, em terras indígenas. Então, assim, são absurdos atrás de absurdos, e se esses projetos forem aprovados, a gente esquece, assim, a gente esquecer que existe tipping point para a Amazônia, esquecer a meta de desmatamento ficar em cerca de 3, 4 mil quilômetros quadrados, que era a meta da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que venceu em 2020. Esquece desmatamento ilegal zero, que ele se comprometeu até 2030, mas que, na verdade, ele não faz nada para chegar nem perto disso, pelo contrário, ele só aumenta o desmatamento. Então, não há nenhuma necessidade de invadir terras indígenas. Assim, o percentual de terras indígenas protegidas no Brasil é muito pequeno. O percentual de terras improdutivas é muito maior. Perfeito. Bom, as queimadas elas estão afetando bastante a Amazônia. Cerca de 90% da Amazônia já foi afetada de alguma forma pelas queimadas recentes. E você até comentou que o Brasil está se esforçando muito para priorar essa situação do aquecimento global, das mudanças climáticas, esse declínio que a gente está fazendo. Então, como o Brasil está piorando isso? E qual o perigo se nada for freado e a gente só continuar piorando e piorando mais a situação nos próximos anos? Bom, primeiro, sobre queimada, eu acho que é importante dizer que queimada na Amazônia não acontece naturalmente. Uhum. A queimada ela precisa de alguns fatores. Ela precisa de material orgânico no chão, e ela precisa de um fator de ignição. Então, de alguém botar fogo, né? Eu tive agora numa expedição na Amazônia que a gente percorreu as áreas desmatadas recentemente, nesse último ano, detectadas pelo DETER, e a gente não está falando de áreas pequenas, desmatadas por pequenos proprietários rurais, nada disso. A gente está falando de 2.000 hectares desmatados, lembrando que cada hectare tem 1.000 metros quadrados. Então, assim, são áreas enormes
E existe uma lógica no desmatamento que o fogo faz parte dessa lógica. Então, como é que funciona? Primeiro se tiram as árvores de grande valor agregado comercial, né? Os madeireiros entram, eles abrem pequenas vias, assim, você consegue ver isso tanto do alto quanto quando você está andando de carro, mas assim, são áreas imensas, né? Eles abrem pequenas vias, escolhem as árvores que têm um valor comercial que podem ser vendidas e extraem essas árvores. Claro que quando eles fazem essa extração, já derrubam mais um monte no caminho, tanto para derrubar essa quanto para arrastar ela para fora. Depois eles fazem a derrubada das outras árvores que ficaram, seja com motosserra, seja com um correntão, fazem a derrubada dessa restante de floresta. Às vezes ficam algumas árvores que a gente chama de paliteiro, né? Que foram umas que sobraram, que resistiram e que ficam ali ponteadas assim no terreno. E aí, nessa hora, ele vem com fogo e ele bota fogo para limpar a área. Mas ele não bota fogo uma vez, não. O fogo, ele geralmente tem que ser colocado umas 3, 4, até 5 vezes para de fato limpar a área. Entre um fogo e outro, se for um proprietário, um grileiro, geralmente, né? Porque isso acontece muito em terras públicas não destinadas. Se ele for um grileiro com mais recurso, ele ainda usa trator para juntar essas toras que não queimaram todas de uma vez só, faz o que eles chamam de leiras, são pilhas de árvore, de resto de árvore, e taca fogo de novo, porque é mais fácil. Então você vê que não é um processo assim acidental, não foi um fogo que saiu de controle. É realmente uma coisa intencional para limpar a área, para depois colocar meia dúzia de gado, ou então só para especular a terra e ganhar dinheiro com grilagem de terras mesmo, que o Brasil, né, seja o presidente, seja o Congresso Nacional, está mandando todos os sinais para isso. Então, com esse processo acontecendo na Amazônia, e também é importante falar, na Amazônia, cerca de 99% do desmatamento que acontece na Amazônia é ilegal. É ilegal. Então, a gente está falando que grande parte das emissões do Brasil se deve a desmatamento, quase metade das emissões. Dessas metades das emissões, quase tudo é desmatamento na Amazônia, apesar da gente ter tido perdas significativas em outros biomas, como Cerrado, por exemplo, mas quase tudo na Amazônia. E 99% desse desmatamento na Amazônia é ilegal. Então, a gente está falando de crime. E crime que não gera riqueza, porque crime já não gera riqueza, né? Você não tem ali uma produção, né? O país não está melhorando a sua produtividade, se desenvolvendo, não. A gente está fomentando atividade criminosa, que não vai gerar riqueza local substancial, né? Não é uma coisa. Depois que aquilo ali já tivesse sido desmatado, aquela madeira já tivesse sido vendida, acabou, assim, não tem mais o que tirar daquela terra. E esse desenvolvimento, né, que literalmente queima a nossa floresta, queima todos os recursos, né, toda a bioeconomia, toda a biodiversidade, toda essa riqueza que a floresta pode oferecer, ele bota em risco a Amazônia como um todo, porque a gente tem um tipping point, né? A Amazônia, se ela desmatar ali, se a gente perder entre 20% e 25% da Amazônia, ela pode entrar no que os cientistas falam de ponto de não retorno, que começa um processo de savanização da Amazônia, e ela, como um todo, vai se degradar tanto que ela não vai ser mais essa floresta que a gente conhece e que a gente depende, porque é importante falar, né, de toda a questão que o Carlos Nobre, se vocês forem entrevistar, fala muito melhor do que eu, dos rios voadores que alimentam todo o centro-oeste e sudeste brasileiro, tanto para a agropecuária quanto para as hidrelétricas e para a energia do Brasil, mas também regula o clima da América do Sul e tem um componente super importante para a regulagem do clima no planeta. Se a gente perde a Amazônia, se ela entra nesse ponto de não retorno, o mundo não vai conseguir ficar dentro do 1,5. E é muito importante, teve um estudo recente que saiu, também posso mandar para vocês, que mostra que tem pontos da Amazônia que já estão emitindo mais carbono do que absorvendo, porque eles já sofreram tanta degradação, né? Essa parte do avanço da fronteira agrícola, eles já sofreram tanta degradação
que eles não conseguem mais ser esse grande, que eles chamam que a Amazônia é um grande carbon sink, né, que é um grande sumidouro de carbono. Ele vai passar a ser emissor de carbono. Então, você imagina, se a gente perde a floresta como um todo, esquecem as metas de Paris. Eu não vou cravar aqui que a meta de 2,0 está perdida, porque eu não sou especialista, não sei dizer. Mas a de 1,5 certamente, e acho que a de 2 graus Celsius também. Então, a Amazônia, quando a gente vê um interesse internacional muito grande na Amazônia, não é sem sentido. Existe mesmo uma preocupação mundial com o que o Brasil está fazendo com a Amazônia. E o que a gente está fazendo é literalmente queimar. É queimar o nosso futuro, assim, é derrubar o nosso futuro a troco de nada. O Brasil é um outro dado para vocês terem. O Brasil é um dos poucos países no mundo que o mundo está se caminhando para essa economia verde, quer se chegar em 2050 sendo neutro em carbono. Então, o mundo tem melhorado uma relação de PIB e emissões. Ele tem se tornado mais eficiente, ou seja, ele produz mais riqueza com menos carbono. E o Brasil é um dos poucos países que está na contramão, que a gente está produzindo menos riqueza com mais emissão de carbono, porque a gente é uma riqueza burra, né? A gente queima a floresta, então não tem geração de riqueza com isso. Então, enfim, é uma informação que eu sempre gosto de trazer quando eu vou dar aula, essas coisas, é impressionante, a gente realmente na contramão do mundo, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, os desastres naturais, eles aumentaram cerca de 50 vezes nos últimos 5 anos. O que está agravando isso? É 100% mudanças climáticas? Olha, o relatório do IPCC fez esses cálculos, eu não sei se é o cansaço da hora, porque eu já li esses números, eu não vou me lembrar se o nível de certeza que eles dão, mas o que eu me lembro, que ficou uma mensagem muito clara do IPCC, é que, primeiro, o mundo já está sentindo os impactos da mudança climática, o mundo como um todo, então não tem nenhuma área no planeta que não tenha sido impactada de alguma forma, já. Que esses eventos eles vão ser cada vez mais frequentes, e isso tem um grau de certeza enorme, que agora eu não vou lembrar exatamente qual é devido à ação humana e devido às mudanças climáticas, que é devido a grande parte à ação humana, e eles trazem esses cálculos de como eles vão se tornar mais frequentes nos próximos anos. Então, tem alguns números super interessantes, eu posso te passar depois com mais calma, mas sim, somos nós que estamos dando causa a isso, e acho que o momento é de se preparar para o pior. Então, a gente começa a ver uma discussão cada vez maior no plano internacional de questões de adaptação e de perdas e danos, porque é isso, a gente já está sentindo os impactos e eles só tendem a piorar. Então, são questões que é muito importante a gente mitigar o efeito das mudanças climáticas, mas é tão importante quanto a gente se preparar para esses efeitos. Por isso que a adaptação e perdas e danos tem tomado, eu acho que nessa COP, por exemplo, eles vão tomar um destaque, uma centralidade maior do que nas COPs anteriores. Um dos desafios desse TCC de vocês, que é super válido ter um portal só para isso, é porque os assuntos todos se conectam, né? Então, aprender a dar os recortes jornalísticos de cada matéria, mas, assim, as histórias são infinitas, então eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Parabéns às 3. E se ficar alguma dúvida, depois me fala. Se precisar de algum dos estudos ou contatos que eu mencionei hoje, também me fala, que eu prometo correr atrás para vocês, tá bom? Perfeito, obrigada. Não sei nem como agradecer. Eu afundei vocês em informação, né? Mas foram informações muito válidas e necessárias. Muito obrigada mesmo. Nada, disponha. Um abraço, Obrigada. gente. Um abraço. Tchau, boa sorte. Obrigada.